Bom dia, gente. Beleza? Bom, é o seguinte, na semana passada a gente começou a falar a respeito de figuras de linguagem, né? A gente falou bastante, até com uns exercícios bastante desafiadores aí a respeito das figuras de linguagem que envolvem a questão de sonoridade, né? Por isso são questões que estão muito ligadas aí à poesia, vocês devem ter percebido isso nos exercícios que nós fizemos na aula interativa. E aí a gente vai dar continuidade então a esse assunto. E eu trouxe aqui para gente, então eu trouxe de novo aqui o nosso quadrinho, né? O quadrinho que vai servir de referência para todas as aulas de figuras de linguagem. Eu vou colocar esse quadrinho aqui para a gente saber exatamente do que a gente está falando, né? Então, primeiro, vocês devem se lembrar que a gente separou as figuras de linguagem em dois grandes grupos: as figuras de construção, que estão mais ligadas a conceitos gramaticais, né? Enquanto as figuras de pensamento, a gente vai tratar aí mais para frente, elas estão muito mais ligadas a conceitos de interpretação, né? Nós começamos tratando das figuras de construção, mais especificamente na aula da semana passada, pelas quatro primeiras, né? A aliteração, repetição de sons consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos, onomatopeia, a tentativa de reproduzir por meio de palavras sons físicos, e a paronomásia, que é o uso de palavras parônimas, né? O que elas têm em comum? Todas elas abordam questões fonéticas, tá? Daqui para frente, vocês vão ver que a gente vai abordar todas essas daqui, olha, né? Todas as outras figuras de construção, elas abordam questões sintáticas. Por isso que eu coloquei lá no título da aula justamente isso, né? A gente vai tratar então das figuras sintáticas. Vocês vão ver que a gente vai precisar lembrar aqui vários conceitos de gramática, como ordem direta, como concordância, conjunções e assim por diante, justamente porque a gente vai ter que lembrar esses assuntos aí com bastante cuidado. A gente vai dividir esse outro grupo aqui em duas aulas, tá? Então, a aula de hoje a gente vai tratar sobre as três primeiras, beleza? Então, as três primeiras aqui, silepse, hipérbato e elipse, que envolvem questões sintáticas. Elas são um pouquinho mais complexas, por isso que eu trouxe essas três só para uma aula. A gente vai fazer exercícios referentes a elas e tal. Então, vou colocar aqui aula 1 e a aula 2 sobre figuras de aspecto sintático. A gente vai falar de todas as demais. Isso na semana que vem, tá bom? Eu coloquei aqui no slide, a gente vai definir o que é silepse. É um conceito que tem a ver com concordância, é um conceito importantíssimo para a gente, cai com uma frequência muito grande em vestibular. A gente vai definir o que é elipse e zeugma, que são duas figuras de linguagem que estão muito próximas, são muito parecidas uma da outra, inclusive às vezes elas são iguais, tá? E a gente vai definir o que é hipérbato. Tomem cuidado aqui para não confundir com uma outra que vocês devem se lembrar, que é a hipérbole, que é a ideia do exagero. Não é isso. Hipérbole está lá nas figuras de pensamento, tá bom? A gente vai falar de hipérbato. Todas elas têm a ver com questão sintática, com aquela história de sujeito, verbo transitivo, objeto, concordância. Então a gente vai ter que relembrar aí muitos conceitos de gramática para tratar sobre esse assunto. Vou deixar então as definições para a gente fazer na aula interativa, além dos exercícios, e essa vai ser a nossa aula dessa semana, tá bom? Gente, um beijo, até nossa aula interativa.